Glória a Deus. Olá, amigos leitores da Bíblia. Nós vamos ler aqui o livro de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 6. Vamos começar a leitura. Genealogia de Jesus Cristo. Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 1. Não repare que nós estamos sem segurador aqui, mas vai dar para ouvir beleza a nossa mensagem. Ouça a palavra de Deus. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Fares e a Zará. E a Fares gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Racabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da qual foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abia. E Abia gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Osias. E Osias gerou a Joatão. E Joatão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias. E a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoc. E Sadoc gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando-se do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus. Capítulo 2. Os magos do Oriente. E tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, do tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele.
E congregado todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, diz, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mos, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar, olha lá, onde estava o menino. Glória a Deus. Preste atenção, vamos continuar a leitura. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo os seus tesouros lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. A fugida para o Egito e a matança dos inocentes. Continua. Tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos, não querendo ser consolada porque já não existem. A volta do Egito. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Capítulo 3. João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha um vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham no seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores.
Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua pá tem a pá, e limpará sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ti, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. Capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. Então disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviram. Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outro dos irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, glória a Deus, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos. E ele os curava. E seguiu uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia
e da além do Jordão. Vamos parar nesse capítulo 4, amanhã continuaremos daqui a pouco no capítulo 5, devido ao nosso tempo. Vamos fazer a oração do Pai Nosso, a oração de agradecimento? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder, a honra e a glória pelo século do século. Amém. Que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem para outra pessoa ouvir. Que Deus abençoe e até mais. Vamos continuar no capítulo 5, 6, 7 e 8. Fique na paz.